Olá, meus amados irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando nesta tarde, mais uma vez, o estudo sobre o plano divino através dos séculos, né? Toda semana eu prometi colocar um vídeo aqui falando desse assunto. A semana passada nós falamos, né? Demos um início falando aqui do plano divino através dos séculos, falamos do período da inocência, ou a dispensação, né, da inocência. Hoje nós adentraremos falando na dispensação da consciência. E aí, quando você vai observar esta dispensação da consciência, ela vai do período, né, da queda até o dilúvio. A dispensação da inocência é aquele período de Adão no Jardim do Éden, inocente, né? Totalmente inocente ainda, sem ter pecado. Quando Adão peca, entra agora o período da consciência. Deus abençoe meu irmão Valdir Fernandes. Vai entrando o período da consciência. Então, a partir do momento da queda, nós vamos falar agora desse período da consciência. E eu quero falar com vocês, convidá-los, né, a estar conosco hoje à noite no culto. A Jaine, Deus abençoe, minha irmã. Irmã Jaine William, Deus te abençoe. Está hoje conosco ali na Avenida Henrique Gonçalves Batista, número 1026, no Jardim Belval, viu? Aqui em Barueri. Você que quiser acompanhar esse estudo conosco ali na igreja, tá? Esse estudo aqui foi o estudo da semana passada, da sexta-feira passada, né? E eu sempre vou publicar o estudo passado lá da igreja, hoje o estudo falando de um assunto. Na outra semana eu coloco aqui esse assunto, tá bom? Então, por que é denominado o período da consciência, né? Vamos lá. O período da consciência é chamado assim porque o homem foi testado para ver se ele iria obedecer, né, a sua própria consciência em relação ao certo e ao errado. Infelizmente, né, o homem não obedeceu. Rian, a paz do Senhor, meu amigo Rian, Deus te abençoe, meu lindo. E você vai ver isso em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao verso 7, Romanos 2 e 12, Romanos capítulo 2, verso 12 até o verso 16. O interessante, irmãos, que quando o homem peca, né, nós falamos lá das três responsabilidades, né, dos três pontos, que é a responsabilidade que Deus dá para o homem, e o homem errando, falhando nessa responsabilidade, Deus julga, né? Vem a fracasso, responsabilidade, fracasso e juízo. Quando Deus deu a responsabilidade para o homem, estar no jardim, participar de tudo no jardim, comer do bom e do melhor, como se diz, dali o homem agora, meu irmão Davi, Deus te abençoe também, querido, tudo de bom, uma honra tê-lo aqui conosco. Quando o homem agora come do fruto, ele peca, ele falha, ele fracassa naquilo que Deus ordenou para que ele não fracassasse, para que ele não errasse. Aí o que acontece com o homem? Ele é julgado. Quando ele é julgado, ele é expulso do jardim. Tá certo? A partir do momento que ele é expulso do jardim, que ele come o fruto, e ele é expulso do jardim, ele agora é dada outra responsabilidade para ele, que é obedecer à própria consciência em relação ao certo e ao errado. Juliana, Deus te abençoe, Juliana Barbosa. Juliana Bárbara, desculpa. Tudo bem? Então, Deus dá esta ordem ao homem, porém, não existem leis escritas nessa época ainda.
Não existem essas leis escritas, essas regras que nós temos hoje, não existia no tempo da consciência, né? Nesse início, nesse período que o homem é expulso do Jardim do Éden. A duração deste período da consciência, irmãos, é em média, né? Nós não temos um tempo exato, mas é em média 1656 anos, que é da queda até o ano 600 de Noé. Aí você vai perceber isso em Gênesis capítulo 5, versos 1 ao verso 29, e Gênesis 7, verso 6 e verso 11. Você vai perceber este período, esta duração. E aí nós vamos ver responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A obediência, né? A obediência, a direção da consciência sobre o certo e o errado. O homem precisa obedecer agora esta consciência. E onde você vai perceber isso? Gênesis capítulo 3, verso 22. E o 4 também. 4, Gênesis 4, verso 7, verso 15. Gênesis 6, do 1 ao 7. Nós vamos perceber isso. A paz, Mari. Deus te abençoe, amada. Qual foi o fracasso do homem nesse período da consciência? A impiedade. O homem começou a cometer impiedade. Nós começamos por Caim, né? Nós sabemos que Caim, quando eles pecam, que Deus agora chama Adão e Eva e fala para eles que da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nasce Caim, Eva de imediato coloca o nome em Caim, né? Eles colocam o nome em Caim, pensando Caim ser este homem, né? Que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, Alexandre Balbino, Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Aí Deus agora já... Eles percebem que não é este homem. Por quê? Coloca Caim, lança. Né? Caim quer dizer lança, quer dizer o que fere, né? O que esmaga. Porque Deus tinha feito a promessa. Mas eles não entenderam a promessa para quem seria. E aqui... o Caim comete a impiedade de matar o seu próprio irmão, né? E daí por diante nós vamos perceber outros homens que surgiram, homens maus, né? E qual é o julgamento, irmãos, para toda esta impiedade, para esse período todo, para esse problema todo de impiedade? O julgamento é o dilúvio, que você vai perceber lá em Gênesis capítulo 6, verso 7, 13, e capítulo 7, do 11 ao 14, você vai perceber. Então, esse século presente, né, que é o século que nós vivemos, que essa dispensação, né, que é pós-diluviana, ou chamada era presente, que vem de Gênesis capítulo 8, verso 15, até Apocalipse, capítulo 19, você vai ver que do dilúvio de Noé até a segunda vinda de Cristo, lá em Zacarias 14, verso 4, você pode ir acompanhando aí. Essa era, dentro desta era, são 4 dispensações. Márcio Araújo, Deus abençoe, meu irmão, obrigado. Boa tarde, viu? 4 dispensações dentro desta era a qual nós vivemos. Nós falamos da dispensação da inocência, da dispensação da consciência. E dentro dessa dispensação da consciência, são 4 dispensações. E aí nós podemos ver quais são essas dispensações, né? Quais são essas dispensações que estamos vivendo. Primeira dispensação,
a dispensação da pós-diluviano, tá? Pós-diluviano. Governo humano. Depois, dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. A dispensação da lei. Aí vem, saindo da dispensação da lei, dentro da dispensação da lei, vem Cristo, nasce Jesus, morre Jesus, né? E entra a dispensação da graça. Essa dispensação da graça. Dentro da dispensação da graça, a ressurreição de Cristo, né? E aí, nós vamos ter aí aquela, dentro dessa dispensação, a grande tribulação, dentro dessa dispensação da graça, a grande tribulação que durará 7 anos. Essa semana de 7 dias, ou 7 anos, ok? Daniel 9:27. O período do governo humano, que já iremos falar desse período um pouquinho, né? Gabriela Conceição, Deus te abençoe. Este período do governo humano durou 427 anos. Gênesis capítulo 8 até Gênesis capítulo 11 e verso 9. 427 anos. Silmara Monteiro. Ô Sil, Deus abençoe, minha filha. Essa aí é parente, hein? Deus te abençoe, minha amada. Obrigado. Boa tarde, prima. Então, 427 anos é o período do governo humano. Não é isso? Gênesis capítulo 8, verso 15 a Gênesis capítulo 11, até o verso 9 e 10, mais ou menos, é esse período. O período patriarcal, irmãos, que há umas polêmicas interessantes dentro desse período nos estudos, porque muita gente pensa que Israel foi escrava há 430 anos, né? Viveu 430 anos escravizados. E não é bem isto, não, né? Se nós formos ler direitinho o que Deus fala lá, não são 430 anos de escravidão, ok? Ali vai abarcar escravidão e peregrinação, tá? O tempo de peregrinação e o tempo de trabalho escravo é outro. O tempo que eles trabalharam dentro da terra é uma coisa, não estava na sua terra, conta esse período dos 430 anos. Porém, eles não trabalharam toda a vida no Egito escravizados, ok? Então, desde a chamada de Abraão, com 75 anos de idade, até sair do Egito, são 430 anos. Que é lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abraão, né, que ainda era Abrão, e faz a promessa para Abrão. E o interessante é que dentro desse período, né, nós vamos perceber as idas e vindas, né, de Abrão para o Egito, volta para Canaã, depois Isaac também da mesma forma vai para o Egito, volta para Canaã, fica ali por Gerar e coisa e tal. Então esses períodos, irmãos, que eles peregrinaram na terra, não é período de escravidão, é período de peregrinação, é o que Deus diz no texto, né? É o período de peregrinação. Então nós precisamos entender que o período escravo exatamente, o período escravo exatamente, Val, é menos, não é 430 anos. O período de peregrinação, incluindo a escravidão, são 430 anos. Amém? Gênesis capítulo 12 até Êxodo, até o livro do Êxodo. O Gênesis você pode falar o Gênesis, que é o começo, ou a Gênesis, que é a criação. E Êxodo, o Êxodo, né? O Êxodo, que é aquele momento que o povo é retirado do Egito, que o povo é resgatado do Egito. Você vai perceber esse período aí de Gênesis capítulo 12 até Êxodo 19, 430 anos. Esta é a dispensação da promessa,
ou a dispensação patriarcal, a era patriarcal. A terceira dispensação você vai observar ali em Êxodo 19, a partir do verso 8, quando começa a lei, não é isso? Este período durou cerca de 1691 anos. 1691 anos aproximadamente até a dispensação da graça. Tá ok? Então, Êxodo capítulo 8. Amém, filha? Oraremos sim, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 19, verso 8, a Mateus capítulo 27 e verso 50. Por que, irmãos, eu estou dando esse estudo? Porque há uma necessidade muito grande na igreja ou diurna, que é entender qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus. Quando você vai em uma empresa, a primeira coisa que a empresa faz é te dar um folderzinho com a proposta da empresa. Ou você chega, já tem ali no balcão, você pega aquele folder e vai ler qual é o segmento da empresa. E dentro deste segmento desta empresa, ele te faz uma proposta inclusive salarial. E você aceita. A partir do momento que você aceita essa proposta, você tem agora uma responsabilidade de cumprir este contrato, esta proposta. Se você não cumpre, você fracassou. Fracassando, vem o julgamento, que é ser dispensado daquela empresa. Que Deus os guarde, que não precise passar por isso. Né, irmão Hélio? Pastor Hélio? Deus abençoe, pastor Hélio Silva. Então, que você não precise passar por esse momento. Pastor Osiel, obrigado. Deus abençoe, meu amado. Eu vi lá as fotos, o senhor orando de madrugada. Lembrou de mim, né, pastor? Deus abençoe. Então, esta proposta não é diferente, meus irmãos, do reino de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador de nossa alma, amém, glória a Deus, meu amado. Bispo Osiel de Brito. Quando nós aceitamos esta proposta do Evangelho, nós precisamos agora entender o Evangelho, entender o quê? Qual é a proposta de Deus? Verônica Lessa, minha amada, Deus te abençoe. Você precisa entender qual é essa proposta de Jesus. Para entendermos a proposta de Jesus, Marcos Vinícius, obrigado. Para entendermos essa proposta de Jesus, precisamos conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está recheada de referências a Jesus. Nós falamos no vídeo passado, eu acredito que eu coloquei lá, se não coloquei eu vou falar agora, das três formas ou as três maneiras de interpretar a palavra de Deus. Qual que é a primeira forma que eu devo interpretar a palavra de Deus? Literal. Nós temos que interpretar a palavra de Deus de forma literal. Mas temos que haver cuidado na interpretação literal para nós não trazermos para a igreja, como muitos ministros, muitos pregadores fazem, querer aplicar à igreja promessas feitas literalmente a Israel e querer trazer para a igreja. Ok? Então, de forma literal. A outra forma que nós vamos interpretar a Bíblia é metafórica, através de metáforas, né? Simbologias. Então, quando nós vamos interpretar a Bíblia metaforicamente, né, nós vamos perceber que este momento é um momento crucial na interpretação. Por quê? Porque nós precisamos ter o cuidado, ou tomar o cuidado, de não querermos
achar o que é símbolo seja o literal, ou o que é literal seja símbolo, né? E assim por diante. Então, assim, eu vou puxar só aqui para falarmos até os versos que você precisa ler lá na Bíblia para falar da interpretação. Então, só. Lá em Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25, você vai ver a forma literal. Ali está falando literalmente. Depois você vai para a forma figurada de interpretar a palavra de Deus, que é metaforicamente, quando diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, quando Jesus aplica-se ao ser humano como um objeto, como um alimento, entendeu? Isso é uma figura de linguagem chamada metáfora. Então, metaforicamente, é a segunda forma de interpretarmos a Bíblia. E terceiro, simbolicamente. Há muitas simbologias na Bíblia, por exemplo, simbologia de metais, de animais, como quando a Bíblia fala que que até o coelho que é débil, ou seja, não pensa, ele é muito frágil, ele é muito fraquinho, ele sabe colocar. A Isalina, Deus te abençoe, minha amada, viu? Uma boa tarde para você, para o Cleiton, Deus abençoe vocês. Então, um animal débil, tal. Então a Bíblia vai simbolicamente falar que nós, mesmo sendo frágil, o animal mais frágil da terra, que a Bíblia se refere lá ao coelho, ele sabe colocar sua casa em um lugar forte, um lugar fortificado. Quando a Bíblia vai falar de animais, de metais, de palha, de frutos, eu sou a videira verdadeira, né? Você é os ramos. Pastor, mas aí é metaforicamente falando. Sim. Aí ele assim, mas a árvore que não der bom fruto. Que fruto? O que é isso? Como videira, metaforicamente falando, eu vou pegar essa interpretação de uma forma metafórica e aplicar a mim, que eu sou os ramos da videira. Agora esse ramo precisa produzir fruto. Agora esse fruto já não é uma metáfora, já é um símbolo. Certo? Já é uma simbologia. Que simbologia é essa desse fruto? Certo? Essa simbologia são almas, são vidas e frutos que permaneçam. Então são vidas, são almas que nós precisamos produzir ou ganhar para o reino de Deus. Ok? Então vamos continuando aqui. As três formas de você interpretar a Bíblia aí. Cuidado para você não pegar a Bíblia e achar que o que é para Israel é para você, o que é para você é para Israel, o que é para a igreja é para a igreja, o que é para Israel é para Israel. Tá certo, meus irmãos? Então, dentro das dispensações governo humano, dispensação da promessa, que é a era patriarcal, dispensação da lei, vem Jesus, a morte de Cristo. E a quarta dispensação que eu falei, a dispensação da graça, está ali em Romanos, capítulo de número 10, verso 4, a primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao verso 18. Pastor, mas o senhor estava falando exatamente da proposta. Sim, a proposta de Jesus é que nós possamos conhecê-lo e divulgar o reino dele. Mas como que eu posso conhecê-lo e divulgar o seu reino sem conhecer a palavra de Deus? Por isso que desde o vídeo passado eu estou apresentando o nosso Deus desde o eterno passado. Desde o eterno passado, para que nós possamos conhecer aquilo que Deus quer se revelar a nós através de sua palavra. Porque, na verdade, irmão, eu sempre costumo dizer para os meus alunos de teologia que Deus,
ele se revela através da sua palavra, mas ele quer apresentar o homem a si próprio, o homem se conhecer. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vem trazer para mim o que ela vai transparecer na minha vida? As minhas mazelas, as minhas moléstias, as coisas más da minha vida. Para quando eu reconheça isso, para quando eu perceba isto, eu tenha a capacidade de me arrepender e me achegar a Jesus Cristo, pedindo perdão a Jesus Cristo pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E aí Jesus, perdoando os meus pecados, agora eu sou um discípulo dele. E como discípulo dele, ele vai me dar responsabilidades. E a responsabilidade é produzir fruto, pregar o evangelho, fazer discípulos. Quando eu não faço isso, que algumas pessoas dizem, eu tenho vergonha, eu sou membro de banco. Não, não, Karina Moreira, nós não somos membros de banco, nós somos videiras, ramos da videira verdadeira, nós somos árvores frutíferas e nós precisamos agora cumprir com esta responsabilidade, que é apregoar o evangelho, ensinar o evangelho. Meus irmãos, mas pelo amor de Jesus Cristo, apregoar o evangelho, ensinar o evangelho, não é pregar promessa, não. Promessa de casa, promessa de carro. Oi, minha amada. Ela está dizendo, oi, meu professor querido. Oi, minha filha. Deus te abençoe. Não é promessa de carro, chave de casa. Meus irmãos, Deus nunca me revelou isso em igreja nenhuma. Dando a chave de uma casa, a chave de um carro, não sei o quê. Pode dar. Pode. Mas não é a prioridade. Então, hoje as mensagens estão todas pautadas nisto. E não é a verdade que a Bíblia revela. Porque o que a Bíblia revela para o homem é trazer o homem ao seu estado original, que está no primeiro vídeo, né? Quem não acessou ainda pode ir lá, procurar aí no Facebook ou no YouTube, o Plano Divino através do século, pastor Bispo Ivânio Brandão, e você vai ver lá, pastor Ivânio Brandão, que você vai ver, né? O começo disso aí, desse estudo. Então o que acontece? Nós precisamos entendermos que Jesus nos chamou com uma proposta. A proposta que ele nos fez foi: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, a partir do momento que eu aceito a proposta de Jesus, Mary Alves, Deus te abençoe, filha. A partir do momento que eu aceito a proposta de Jesus para segui-lo, eu preciso agora assumir a responsabilidade de ensinar as pessoas, de pregar o evangelho de salvação, de arrependimento, amor. Não é passar a mão na cabecinha. Não, tudo bem, tudo pode. Não, fica assim, com o tempo. Não, o amor, irmão, é pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade. Isto é amor, corrigir. A Bíblia diz que a palavra de Deus é para corrigir, redarguir e edificar. Sem a correção, sem o conselho, não há edificação. Ô Zé Paulo, Deus te abençoe, amado. Sem o conselho, sem a correção, não há edificação. Então por que nós encontramos tantas pessoas hoje, até os chamados desigrejados, tantas pessoas hoje que não querem ter um compromisso com Jesus, não querem ter um compromisso com a igreja, pastor Eliseu Dias, Deus te abençoe, não querem ter um compromisso com uma igreja. Por quê? Porque não querem submeterem-se à ordem pastoral, está embaixo da bênção pastoral. As pessoas acham-se donas de suas próprias vidas. Não, eu sou pastor de mim mesmo, eu sou dono da minha verdade, e está totalmente fora do projeto de Deus, da proposta de Jesus. Rosana, Deus te abençoe, minha amada. Deus conforte a sua família, Rosana, viu? Perdeu seu tio, estou orando, já orei hoje, continuarei orando, filha, para Deus fortalecer a sua família, tá bom? Em nome de Jesus, e confortar a sua família para a glória de Deus. Então, o que acontece, meus irmãos?
Quando nós aceitamos essa proposta, nós precisamos agora ensinar a verdade, pregar a verdade, porque a verdade não mata, a verdade da vida, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém, meus irmãos? Então preste atenção nisso, por favor. A responsabilidade nossa, da era da graça, né? Da dispensação da graça, da era da igreja, qual é a nossa responsabilidade? Pregar o evangelho a toda criatura, ensinar, mostrar a verdade, levar a verdade a essas pessoas, para que essas pessoas venham se convergir a Cristo, né? E não se convergir a ministérios. Eu não preciso que ninguém se converta ao ministério